aprofundar sobre o que está falando, sobre todo o resto da história. Mas todo mundo conhece o resto da história, né? A maioria das pessoas conhece o resto da história. Mas o meu ponto, para não fugir do assunto, é o medo. Eu contei há pouco da história de Gênesis, no capítulo 3, 1 a 14. O que aconteceu? De 1 ao 14. Rapidinho, de maneira bem simples e bem extrovertida, diferente. Enfim, com muito respeito e temor, lógico. Mas enfim, eu deixei bem claro como foi, certo? Mas o meu foco é o medo. Vamos lá. O medo entrou a partir de Adão quando ele comeu o fruto mais Eva. Eles dois ficaram com medo, se esconderam. Oh, tem como se esconder de Deus? O salmista falou uma vez: se eu estou debaixo da terra, lá tu estás. Se eu estou numa casa, numa caverna, lá estás. Se eu estou na cama, lá estás. Se eu estou lá num lugar bem escondido e distante, lá estás. Tem como? O salmista falou isso declaradamente no salmo. Tem como esconder de Deus? Não, e ele se escondeu assim que ele ficou com vergonha e medo. E Deus sabia, poxa. Aí, como eu disse, o procedimento que Deus esperava dele era de arrependimento, de responsabilidade. Ele não procedeu assim. Eis, né, a obra de Deus ter sido estragada, ter sido alterada naquele instante. Porque os caracteres de Deus era de proceder como Deus fez. E quando ele comeu o fruto, ele começou a perder isso. O pecado começou a deteriorar o homem, deixando uma coisa substituída pelo que Deus colocou e impôs em nossa alma: o temor pelo medo. Certo? Que eu vou falar a respeito um pouco mais. Diz assim: é um sentimento gerado no coração do homem pelo pecado, segundo a independência de Deus, ou seja, não ter ouvido Deus, não ter confiado sob sua palavra e instrução. E com o tempo, esse medo foi sendo manipulado em nossos corações. Isso. Um medozinho que eles terminam crescendo e ficando grande com o passar do tempo, de todo o viver da humanidade. E com o tempo, esse medo foi sendo manipulado em nossos corações pela força sombria das trevas. A cobrazinha lá, quem estava usando ela como representante, era a espiritualidade sombria que estava sobre aquele lugar, tentando estragar as coisas de Deus, né? Tentando passar um migué nas coisas de Deus, tentando destruir, tentando fazer pôr um veneno que não havia na veia de Adão e Eva, né? Então, ou seja, declaro como Lúcifer e companhia, o diabo e companhia estavam naquele trabalho, naquela missão, porque já tinham sido banidos do céu, certo? O intuito deles era estragar o que tudo que Deus faz. Fato. Mas, lembre-se de God's Care. Lembre-se de God's Care. Cuidado de Deus. Ele é eterno, cara. E ele não deixou de existir. Mesmo assim. Que é uma mensagem que eu vou compartilhar breve. Mas vamos lá. Com o esvaziamento de nossa alma aos caracteres de Deus. Então, por não ter confiado sobre sua palavra e instrução, e com o tempo esse medo foi sendo manipulado em nossos corações, né? Pela força sombria das trevas, Lúcifer e companhia. Não tenho vergonha nem medo de falar, é o responsável desde o princípio, né? Então, ele tem todo o mérito de. Você tem o mérito, cara. Negócio ser saciente. Enfim. E continua, e companhia. Com o esvaziamento, mas um mérito mais ainda é de você. É mais importante do que o quê? Ele é um influenciador, desde o princípio. Influenciou o céu, pô, terceira parte. Influenciou Adão e Eva. Só que o mais importante que você precisa entender, escute. Não é só botar a culpa nele. Ele influencia, dá o combustível, mas nós queimamos. Adão queimou o combustível que foi posto para Eva queimar, que ele queimou, os dois queimaram e se queimaram. Entendeu? Havia influência desde o início dos tempos, mas não o tomar do livre-arbítrio. É algo que pessoas não entendem. Todo mundo mete a culpa no diabo. Ele é responsável pela má influência desde o início, mas não pela sua escolha. Entende? Adão estava sob o poder de escolha, o livre-arbítrio. Deus deixou intacto, não foi feito como robô. Por isso Deus queria que ele se responsabilizasse pelo que faz. Não botou a culpa só na cobra. A cobra pagou, fato. Mas ele ensinou que o que ele queria era as responsabilidades, era confissão, era tomar ação de estar sob o domínio da mulher. Deus fez a mulher para o homem, não o homem para a mulher. Não era a Eva que tem que se explicar, era Adão. Bater no peito, ei, ela se enganou, eu não guiei ela, e fui guiado e caí no embalo e tomei nada. Mas eu me responsabilizo, Senhor. Não foi. Com medo. Eu acho que o fruto que causou esse impacto na natureza dele, assim que ele comeu, causou esse impacto. Fato.
Mas por ter causado, ele sabia que não era bom ter comido. Se a gente for detalhar, vai mostrar muito mais profundo. Aí acho que a teologia ela vai detalhar. Eu não vou muito para a teologia, eu vou muito para a prática e a visão que Deus dá a respeito das escrituras, né? Como procedemos no dia a dia. Enfim, é isso. Aí continua. Ele e com o tempo, esse medo foi manipulado em nossos corações pela força sombria das trevas, doce companhia, com o esvaziamento de nossa alma, sua natureza, os caracteres de Deus, diminuindo aquilo que ele era, é e será eternamente. Então, se ele é feito a mais semelhança, façamos homem a nossa imagem e semelhança. Ele foi diminuindo aquilo que Deus era para ele, Deus é e Deus será para sempre. Fato. Então, Adão e Eva, observação, após estarem fora da presença de Deus, saíram do jardim do Éden, certo? Consequentemente, porque Deus não permitiu ficarem presentes para que eles pudessem comer o fruto da vida, o fruto da árvore da vida e ficar eternamente com aquela visão e totalmente sem razão para manter o eterno daquela forma, porque só ia ladeira abaixo, né? Antes que Deus impedisse, que foi com a vinda do filho, que eu vou falar já já. Enfim, tornando-se seres naturais, não mais espirituais. A espiritualidade de glória foi totalmente foi tirada deles. O enxergar, o não notar que estava nu, pelado, ou isso ou aquilo, ou pecado, estava, entendeu? E quando isso aconteceu, eles se tornaram seres naturais, almas viventes, não mais espirituais. Mas, olha o que eu falo, eu gosto de falar muitas palavras, presta atenção. Mas continuavam abertos as duas influências, bem e mal. Deus deixou de cuidar do homem? Não, cara. Você vai ver lá no passado do Gênesis que ele continuou cuidando de Adão, mesmo sem ser diretamente, todas as vezes. Às vezes ele se manifestava pela sua grande misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. De Gênesis ele mostrou isso. Em Tiago, no final da Bíblia, ele está mostrando isso também. E em Apocalipse vai mostrar também. Porque a misericórdia triunfou sobre o juízo e Deus estava cuidando do Adão, cara. Mesmo chateado, mesmo decepcionado, mas continuava dando do Adão. Né? Só uma coisa que eu creio que Deus nunca se frustra, né? Ele não é uma pessoa, um ser que possa se frustrar, porque ele sabe de tudo. Só que ele também não é menino, né? Ele tem que agir de forma razão. Ele sempre procedeu de um ser sábio e tremendo em tudo que ele falava e tudo que ele fazia. Por isso que também eu creio que ele não se frustrou com a situação. E sabia o que tem que fazer. Era afastá-lo do Éden e não tomar o fruto da vida eterna, o fruto que dava a vida eterna e manteria a alma vivente eternamente pensando daquela forma, com aquele pensar e aquele proceder, que levaria a um caos e colapso não muito agradável, porque ele sabia que isso ia acontecer, porque ele tinha visão. Por isso ele teve que teve que botá-las para fora do Éden. Fato. Que tenha sido influenciado toda a terra por conta daquilo, toda a terra, todos os animais, o pecado entrou e influenciou tudo. Enfim, vamos voltar pro medo. Medo, se for entrar aí, você vai falar muita coisa. Vamos entrar pro medo. Aí o medo, vamos lá. Torna-se seres naturais, não mais espirituais, mas continuando abertos às duas influências, bem e mal, como alma vivente. Bem e mal, como alma vivente, né? Tanto Deus tinha um cuidado, manteria cuidado com ele, porque a misericórdia tem sobre o juízo. É a criação de Deus, pô. Ele ia deixar assim, de mão a banana. Ele continuava cuidando, às vezes diretamente, quando ele se manifestava para falar com ele, mesmo pela sua grande misericórdia, sem o consumir, né? E também indiretamente, ele ia cuidando. Ele recebia os filhos de Adão, faziam um sacrifício para Deus, né? Deus ia tendo um cuidado, mesmo um pouco distante, não estava mais próximo como tu tinha antes, né? De céu a céu, mas mantinha o cuidado. Eu acho muito lindo que essa mensagem que eu vou compartilhar daqui a uns tempos, em algum momento, sobre God's que ele cuidar de Deus, é que ele vinha fazendo isso desde o início, cara. Eu acho muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo, né? Da maneira que ele podia fazer, sem abandonar o homem. E a influência do bem e do mal. Ele estava sempre aberto. Tanto ao mal, porque o pecado estava nele, já estava na genética, foi passando para Abel, Caim, os demais vinham após ele e tal, até chegar na gente. Estava aberto, ele se tornou uma casca aberta para ser influenciada pelo bem e pelo mal, totalmente. Um bem, porque ainda era criação de Deus, e havia caracteres de Deus no homem. Eles não sumiram de uma hora para outra. Foi com o passar do tempo que o homem foi diminuindo a natureza de Deus, né? Adão sabia respeitar a mulher, Adão sabia
cuidar dos filhos, saber que tem que trabalhar, saber que tem que ser uma boa pessoa, saber que tem que fazer assim. Ele foi sendo ainda o máximo possível aos caracteres de Deus, né? Só que tinha para ele a glória de ser 100% imagem e semelhança dele, né? Só que eu estou chegando profundamente, vou voltar para cá. Vamos lá. É que é um assunto muito interessante, se eu for falar, é muito lindo. Vamos lá. A história base, com que Deus faz a gente enxergar, como foi lendo as escrituras de maneira simples. Então, vamos lá. Eles continuam sendo a influência, certo? Porque a espiritualidade dos potestades e principados e potestades do ar estavam lá também, para influenciar o mal. Foi à toa que eles influenciam quem? Caim, que vai matar Abel, porque se tem inveja da fé de Abel. Olha que interessante. Né? Influência do mal. Mas a do bem também estava presente, porque Abel, mesmo sendo pecador, dava ofertas justas para Deus. A influência do bem. Interessante. Fato. E Deus pune Caim, manda ele para casa de chapéu, marcado com um negócio na testa, e todo mundo que reconhecesse ele para mexer com ele, ele foi lá, ninguém mais sabe da história. Enfim, continua. Vamos lá. Aí eu queria ler o versículo de Romanos 5. Romanos 5, Romanos 5, Romanos 5, Romanos 5, Romanos 5. Rapidão. Romanos 5, Romanos 5, versículo 12. Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Entendeu o que eu quis dizer, né? Enfim, não é teologia, é apenas uma verdade. Pum. Basicamente. Enfim, entrou através de Adão, tudão, foram perdendo e se deteriorizando com o passar do tempo a, a natureza de Deus, né? Com qual tem sido criada. Certo? Firme, simples. E vamos lá. Mas o objetivo não é falar disso agora. Mas disso aqui. Vamos lá. Segue aqui o passo. Continua. Após então, foi adquirida a natureza pecaminosa. Né? Foi o que o texto falou em Romanos 5,12. Junto a ela, o sentimento de medo, que é o tema da história. Temor e medo. Que fazia o homem agora ter vergonha. Adão procedeu assim ou não procedeu? Como a gente procede hoje sem base de caráter, se a gente aprendeu com alguém que mostrou como proceder? A gente procederia assim, né? E o medo que fazia o homem agora ter vergonha. Adão ficou com vergonha, ficou com medo. Ficou, a gente naturalmente, o humano e o pecado de nós agimos assim. Ser frouxo. Ele não assumiu a mulher, cara. Estava sob sua responsabilidade. Ele botou a culpa nela. Mundão. Não devia ter casado. O dono devia ter feito para a mulher para o homem. Porque olha que merda ele fez. Eu não assumi a mulher, meu velho. É para ter assumido a mulher. É uma maneira que Deus colocou sob sua responsabilidade. Ele fez ela para ele, não ele para ela. Diferente. E que ele era responsável por guiá-la, por ouvi-la, por direcioná-la. Né? Como todo o jardim estava sob sua responsabilidade. Sob sua responsabilidade. Os animais, tudo. Enfim. E o sentimento de medo fazia que o homem agora tivesse vergonha, fosse frouxo e não assumisse o que fala e o que faz. Fato? Fato. Mas sempre achar alguém para culpar. Adão culpou Eva culpou a cobra não teve para quem culpar, se lascou. E, principalmente por conta disso, a sua mudança de natureza, que no caso fez perder a comunhão com Deus, o principal, né? Que se em outra história eu posso detalhar o que é isso. Mas comunhão, relacionamento que Deus fazia com o homem. Todos os dias passava no final da tarde. Adão, meu nobre, como é que você tá? Como é que você fez aí no jardim, cara? Tipo, relacionamento. De maneira amigável, pai e filho. Perfeito. E que principalmente era mantida através do temor. Ó, que interessante. Principalmente ele perdeu a natureza de Deus, que fez perder principalmente a comunhão, né? Fez ele perder a natureza de Deus aos poucos, como eu expliquei. Com o passar do tempo ela foi diminuindo, o pecado foi deteriorando os caracteres de Deus. É um nome o inverso, né? Mas Adão mantinha ainda parte da originalidade. Ele estava fora da sua glória, mas e fora do Éden, né? Para não ter acesso ao fruto do bem e do mal, da vida, no caso, da vida eterna. Mas
Deus vinha cuidando, como eu falei, né? Deus vinha mesmo assim cuidando, foi o tanto que tinha influenciado pelo bem e pelo mal. A Caim, um espírito do diabo ali, foi matar o irmão. Através da inveja e do pecado da inveja que estava com, 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 com manipulação pelo próprio diabo, com aquilo que tinha de ruim no seu carne, na sua carne, na sua genética, né? Coisa que Adão e Eva não procederam assim com os filhos. Interessante, né? Tipo, manipulação. Entendeu? Influência do mal e do bem. Abel estava com a do bem, Caim estava do mal. Mas Abel morreu, mas veio Sete. Depois Deus abençoou, Deus vinha cuidando de Adão e Eva. O que eu acho lindo é isso. Ele nunca deixou de cuidar. Mesmo tendo saído do Éden. Por isso que eu tenho essa mensagem para falar para vocês. God's care, cuidar de Deus. Ele não deixou de cuidar. Não deixou de cuidar. Estou cuidando. À medida ele cabia ele cuidar. Né? Sempre respeitando o livre-arbítrio, a escolha. Ele não mudou. Sempre respeitando o livre-arbítrio e a escolha. Ele não mudou. Mas nunca isentando da justiça. Nunca isentando das consequências. E continua. Comunhão com Deus e perdeu a comunhão com Deus, que principalmente ela é mantida. Ó, a comunhão com Deus, ela é mantida. O destaque é isso. A comunhão com Deus ela é mantida através do temor e espontânea vontade. Lembra do temor que eu falei no início? Dois consequências da palavra chamada temor, dois atributos do que se define o temor, nas duas formas, né? O espontânea vontade, o qual Adão recebia as instrução, ó, Adão, cuidado do jardim, cara, eu vou dar uma volta no universo, eu vou lá na Nova Galáxia, eu vou lá eu vou dar uma saída da Via Láctea e vou em outro lugar. Eu vou ali tomar um mazinho. Fica aí, Adão, fica firme, cara, não esquece disso não. O que eu te falei, instrução e confiança no que eu te falei. E quando ele voltava no final da tarde da saída que ele ia ver lá, eu imagino Deus indo ver o universo, depois voltar para falar com Adão, todo final da tarde. É incrível. Deus ia lá no outro lado do universo, dava uma volta lá, olhava outro canto, tal, eu vou fazer isso assim, tal. Eu ia ver como é que tava. Não sei, Deus é tremendo. E quando ele voltava na tarde, ia falar com Adão. Isso no Éden. E ele estava sob o temor de espontânea vontade, né? Em confiar e obedecê-lo. Por amor. Adão respeitava Deus, não porque Deus ia mandá-lo para o inferno, ou porque ele era ciente que ele ia morrer, mas ele fazia isso de coração, de amor, né? De puro amor, por pura vontade, porque Deus não criou o homem e a mulher como robôs, mas humanos que tinham o livre-arbítrio para escolher aquilo que eles confiavam e acreditavam, né? Por ter vontade de ouvi-lo, confiar e obedecê-lo por amor, em base do que ele instruiu. Ou seja, Adão, tudo não aqui, cara. Tá sob tua responsabilidade. Agora aquela lá, não chega perto, cara. Tu vai dar errado. Não chega não. Eu tô te dizendo, tu vai morrer. E foi o que ele instruiu. Fato. Continua. Mas ao fazer o oposto, fez o medo tornar o homem escravo e exercer domínio sobre ele. Aí o que era temor foi trocado por medo. E o medo é algo circunstancial, não é algo absoluto em equivalência, soberania e poder. Virou algo circunstancial, ou seja, através das circunstâncias nós temos medo. E o temor somente a Deus, certo? Certo. Em questão circunstancial veio o medo. Mas ao fazer o oposto, né, que Deus instruiu Adão a fazer, o medo surgiu e fez o homem escravo e exercer domínio sobre ele. O medo começou a dominar o homem. Vamos lá. Toda a humanidade. Aí tem alguns textos, algumas passagens que falam aqui claramente. João 8,34 fala que aquele que não o rei fala assim, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aquele que tem medo é escravo do medo. Não é a palavra mais específica como que eu estou querendo falar. Foi escravo do medo. Entendeu? Porque o medo, ele domina se você não dominar ele. Tá? E ter temor é reconhecer tanto a soberania dele como a proteção. É por isso que o temor põe no lugar o medo. Deixa o medo ali quietinho. Não se manifeste não, medo. Eu tenho temor. E o temor me declara a estar protegido. Então você está controlado, medo. Porque o temor na minha alma é muito maior do que o medo da minha carne. Tremendo, hein? Muito tremendo. Vamos lá. E continua. Vamos lá para 2 Pedro, capítulo 2 Pedro 2, 19. Diz assim.
Prometendo liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que domina. Oh, texto base de Pedro. O rei falou: o que comete pecado é escravo do pecado. O que tem medo, o que comete o pecado é escravo. Então o medo tornou o homem escravo dele, né? O medo de fazer as coisas erradas e ter vergonha, ser frouxo, não assumir, só fazer cagada, tornou o homem escravo disso pro resto da vida. Entendeu? Mas o Pedro falou aqui, o rei falou: comete pecado, é escravo do pecado. O rei falou, e o Pedro falou aqui, ó: prometendo liberdade, eles mesmos são escravos do pecado e corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então o homem foi escravo porque o medo dominou o homem, que foi ao inverso do temor. Por isso eu declaro, pessoas, gurizada do rei e patriarcas que alcançarem, filhos e criaturas, medo e temor, duas coisas distintas. Não são a mesma coisa, certo? Então vamos lá. Assim tornou-se o proceder do homem por séculos e séculos. Consequentemente, fim de toda a raça humana. No primeiro Adão, aquele que não assumiu as responsabilidades. Adão ficou com essa fama. Não só foi de pecador, pecador sim. Somos pecadores por causa de Adão, fato, mas faria do mesmo jeito, se fosse colocar no lugar, fato, sem a, a visão, né, que teríamos hoje porque o rei trouxe isso. Mas aquilo ali foi algo que aconteceu que assim a gente for culpar Adão, a gente poderia ter feito do mesmo jeito. Não havia, entendeu? Por ser humano e também ser barro e também ser pó e também ter tudo aquilo que somos feito por meio de Deus. A lição está no proceder que ele exerceu, né? Eis a lição que eu estou tentando explicar, do medo e temor de um e de outro. Continua. Assim tornou-se o proceder do homem por séculos e séculos, milênios, milênios. Consequentemente, fim de toda a raça humana. Nós estávamos deixando um lugar, cara, que Deus não estava, não. Por conta disso. O pecado começou a deteriorizar a imagem e semelhança de Deus, a natureza de Deus na gente, na nossa alma. E a gente começou a ficar terrível. Mas não vou entrar nesse assunto. Você sabe como ficou e como um é e o que aconteceu, né? Fato. Mas vamos lá. Não é especificamente para teologia agora. É só para continuar sobre medo e temor. Temor e medo. No primeiro Adão, né? O Adão, primeiro Adão, aquele que não assumiu as suas responsabilidades. Olha que interessante, cara. Essa é a chave de todo homem e mulher num posicionamento adulto e maduro. Adão e Eva não assumiram. Adão não assumiu a responsabilidade por Eva, né? Ela fez do mesmo jeito que ele fez, botou na cobra, não assumiu a responsabilidade dela. Ele tinha mais porque ele é o homem cabeça, ele é o líder do jardim e também da mulher. Então, quando fala Adão, fala em geral, homem e mulher. Adão, o primeiro Adão, aquele que não assumiu suas responsabilidades. Quando eu não assumo o que me está por responsabilidade, o que me está por direção, eu estou agindo como o velho Adão, né, que está na minha carne, lógico, no pecado, né? Não assumir a responsabilidade do que eu falo e do que eu faço, né? As coisas boas, lógico, é mais fácil a gente assumir, as más, não. A vergonha é ser frouxo, é ter vergonha, é ter medo, né, daquilo que não devia acontecer como não acontecia, mas acontece por conta desse erro. Geneticamente passado, fato. Mas não só ele tem isso, né? Porque God's que ele, ué. God's que ele. Por que eu sempre falo isso? Porque Deus vinha cuidando do homem mesmo assim, para evitar que o homem tivesse unificado e o pecado destruísse o homem cada vez mais, diminuindo a sua natureza cada vez mais, até não restar mais nada. O homem sabia se respeitar, sabia fazer o que era bom, sabia falar as coisas corretas mesmo falando coisas erradas. Tipo, Deus ele foi vigiando a humanidade, dando direções e ideias. Eu vejo ele dessa forma, cara, como ele vem cuidando da humanidade. Por isso que eu chamo a mensagem God's Care, que eu vou compartilhar em breve. Cuidado de Deus. Ele vem cuidando do homem, da humanidade, da maneira que ele devia cuidar, na condição que estava a situação, né? Ele não podia se aproximar por conta da sua glória de santidade. O homem pegava fogo. Mas, à medida da sua visão e da sua forma que ele podia fazer, ele sempre. Que ele podia não, porque ele pode fazer o que ele quiser, né? Mas a forma que ele enxergava o que era necessário fazer, como ele interagia. Aí vinha Noé, vinha Abraão, ele vinha cuidando, cara, da gente do mesmo jeito.
Só que o pecado estava impossibilitando acessarmos a ele, e cada vez mais ia impossibilitando, porque o pecado ia aumentando, diminuindo a natureza de Deus. Mas Deus vinha cuidando do mesmo jeito, cara. Eu acho incrível isso, ele vinha cuidando do mesmo jeito. Ele não abandonou a obra dele perfeita, que foi o universo feito e a humanidade, e deixou a cagada para lá. Não, ele continua ali, cara. Mantendo, não deixando o pecado assumir totalmente a natureza, mas o livre-arbítrio fez isso crescer. E a natureza de Deus começou a diminuir. Porque o livre-arbítrio é algo muito poderoso, e Deus deu ao homem, né? Entende? E assim, continua. Porque o livre-arbítrio é um poder dado aos seres humanos. Fato. Antes racionais. Ué, sob direção, instrução, estava a razão de obedecer e manter-se sensato. Segundo o original, que no caso foi mantido ao máximo possível até a vinda do último Adão. O que eu estava dizendo. Deus ia cuidando do homem e mantendo o máximo possível conservado, mas o pecado, por conta do livre-arbítrio, ia levando o homem a fazer porcaria, cara. Porcaria. Né? Desobediência total. Estupradores, ladrões, mentirosos, idólatras, feitiçaria. Mas de que bagaceira já aconteceu na humanidade, desde os tempos antigos, quando o homem saiu do vem aumentando isso por conta do livre-arbítrio. Ele tinha uma escolha e agora conhecimento do bem e do mal. Por isso que Deus ia tentando que ele é Deus. Ele é o máximo, segundo os padrões que ele segue dele mesmo, os códigos de Deus. Tem código de vida para nós, tem código de Deus. Um é a sua glória, o outro é a onipotência, a onisciência e a onipresença. É os códigos de Deus. Interessante. Ele não deu isso a ninguém. É só dele. Firme. E continua. Só o filho sabia, porque o filho era Deus. Fato. No caso, foi mantido ao máximo possível até a vinda do último Adão, o rei, né? Que foi o texto que eu vou ler. A restauração da razão que leva ao temor. E basicamente, tem um texto aqui em Romanos que fala isso. E ele diz assim: consequentemente, Romanos 5,18: consequentemente, assim como uma transgressão resultou a condenação a todos, assim também um só ato de justiça resultou a justificação que traz vida para todos. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Jesus, né? O rei. Então, para não aprofundar esse assunto, porque tem muita coisa para falar desse assunto também, mas não vou aprofundar, vou ficar no foco do medo e temor. Temor e medo. Vamos lá. Então, assim, por causa de Adão, todo mundo ficou medroso, frouxo, irresponsável, vergonhoso, né, do que faz. Mas vamos para a conclusão. A conclusão do que dá dessa redação, dessa mensagem, dessa mensagem sobre temor e medo que há dias tinha estado no meu coração para falar, e eu comecei a trabalhar nela ontem à noite para terminá-la e concluir e poder falar agora para vocês. Justamente, no caso, foi mantido, segundo o original, porque livre-arbítrio era um poder dado aos seres humanos, antes nas racionais sensatos. Segundo o original, que no caso foi mantido ao máximo possível até a vinda do último Adão. A restauração da razão que leva ao temor. O rei restaurou o temor. Glória! O rei restaurou o temor. O rei Jesus restaurou o temor. Ele foi a razão de Deus ter cuidado o máximo possível, né? Até que ele viesse, o verbo encarnado, nascesse lá por Maria, fosse avisar que ia nascer pelos profetas, o que vinha fazer, foi morto, crucificado, ressuscitou. Ele era a restauração da razão, do temor a Deus, né? Que eu disse antes, lembra? Tá na alma, um dispositivo que quando Deus fala, tremendamente é reconhecido, por mais que seja ateu, mais que seja das trevas, é reconhecido totalmente, porque são criaturas dele. E a criatura tem algo dentro dela que reconhece quem a criou. Isso é muito profundo. Fato. E continua. A restauração da razão que leva ao temor. Né? No caso, foi mantido ao máximo possível. Deus, God's o cuidado de Deus. Até a vinda do rei. Que aumentou esse cuidado, mas nem porque o rei tornou isso agora acesso totalmente permitido aos céus, por meio dele, para ele e por ele. A restauração da razão a restauração da razão que leva ao temor. E agora vamos para a conclusão. A conclusão. Vou lá.
Vamos lá. A conclusão. Jesus Cristo é rei. Jesus Cristo, o rei. Jesus Cristo, o rei. A natureza de Deus, através do Filho, foi restaurada entre harmonia e controle do medo, para a predominância do temor. Ou seja, o rei veio, eu não vou entrar na falar a base que eu já deixei em textos específicos, que eu posso aprofundar, mas o livro vai ficar muito grande, eu quero resumir com a base do tema, temor e medo. A natureza de Deus, através do Filho, porque passagens mostram que Deus revelou sua natureza novamente para o homem, através do Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus, o Rei. Foi restaurada e harmonizada, entre harmonia e controle. Por que harmonia? Porque o homem continuou sendo alma vivente, pessoal. Mas ele começou a ser eterno através do rei, porque recebeu o poder de ser chamado Filho de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Por todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamado Filho de Deus. Então, através do Filho, foi restaurada a conexão, foi restaurada a glória, foi restaurada a eternidade. E a alma restaurada também com todo tipo de caracteres através do Filho, né? E harmonia, porque o homem estava em terra e ainda era humano, não entendia pecar, com certeza. Mas, lembre dessa conjugação. Mas não conjugação, mas é um adjunto. Fugiu. Enfim, vê só. Mas, deixa bem claro, certo? O rei veio trazer harmonia e controle do medo. Por quê? Porque o medo, ele dominava o homem e foi trocado por temor. Mas quando o rei veio, tornou acesso novamente a Deus e a sua real natureza vinda através do Filho, expressada Deus por meio do Filho, ele harmonizou porque o homem continuava, ele por ser alma vivente, né, por ser ainda humano, em toda a sua passagem na terra, ele ainda tinha de pecar. Mas tinha o controle do medo e o controle e a predominância do temor para não ser dominado por ele. Pecado, todo mundo peca. Mas eu tenho o poder de no Rei Jesus Cristo, o Espírito Santo, de ter o domínio, de não me perder, de não me sujar e ficar sujo, de não agir como criança e não saber se limpar, de não assumir as responsabilidades como rei, assim ensinou. Um homem não assumiu a responsabilidade, foi frouxo, foi vergonhoso e teve medo. O último Adão assumiu a responsabilidade, mostrou como se faz, como se traz o que é oculto à luz, como se confessa, como se assume aquilo. Ele assumiu algo que não era dele, nossos pecados, mas ele mostrou como tem que fazer. Sempre. Um foi irresponsável por não se responsabilizar pela a mulher e todo o ambiente que estava sob seu comando.